Agora, dentre os crimes, né, tipificados pelo Tribunal, pelo Estatuto de Roma, né, o Tratado Constitutivo do Tribunal Penal Internacional, nós temos o crime de genocídio, o artigo 6º, crime de contra a humanidade, o qual fala o artigo 7º. O artigo 8º seria os crimes de guerra, né? E os crimes contra a agressão, né, eles têm uma particularidade. Na verdade, né, segundo está aqui disposto no próprio estatuto, aqui, ele, né, no artigo 5º, voltando aqui, né, o artigo 5º, o tribunal poderá exercer sua competência em relação ao crime de agressão desde que, nos termos dos artigos 121 e 123, seja provado do presente estatuto, né, abre aspas, abre e fecha, né, aspas não, parênteses, seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enunciem as condições em que o tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser compatível com as disposições pertinentes da Carta das Nações Unidas, né? Então, lembrando, a questão da agressão e da guerra, né, ainda que os direitos humanos estejam, né, sejam bastante, digamos assim, protegidos, né, estejam bastante abrangidos, ali abordados, né, abarcados pela Carta das Nações Unidas e pela toda a filosofia, né, assim, digamos, é, do modus operandi da ONU, né, e a seu propósito de ser, né, ou seja, né, o que é o objetivo e as atuações, né, da ONU ao redor do mundo estão muito relacionadas com a questão dos direitos humanos, sim. Porém, a questão da guerra e da agressão é uma coisa que está mais na esfera da ONU. Por quê? Porque justamente a ONU ela é composta, né, pelos Estados-partes, né? Ah, sim, o TPI também é composto, mas o TPI é uma corte instituída, né? É uma corte de países, né? Instituída, assim, né? Por um acordo, né? Que é o Estatuto de Roma e tudo mais. Porém, a ONU, ela é um fórum de debate em que os países, né? Por ela ser ampla, ela é um fórum de debate em que os países vão digamos, vão debater, né, questões políticas entre eles, né? Isso já foge à esfera do TPI. Portanto, os crimes de guerra e crimes de agressão, eles estão muito, né? Na verdade, a agressão, ela está ali no direito de guerra, né? Direito de guerra é o direito, né, de entrar, né? Seria assim, a uma guerra legal, uma guerra legítima, né? Segundo a ONU, né, deve ser uma guerra o quê? Apenas da defesa. Ou seja, né, numa guerra alguém está errado pela ótica da ONU, né? Alguém agrediu alguém, né? Assim, no mínimo é isso, né? Claro que a gente sabe, né, que na verdade guerras por interesse às vezes os dois estados vão estar, né, querendo entrar no conflito e é até difícil precisar quem é o agressor. Às vezes o agressor final, né, o que falou, o que fez assim, ah não, agora eu vou reagir, né, agora eu vou atacar, né, nem foi o que mais agrediu, né, assim, o outro pode provocar, o outro chegou numa, né, e o estado que ataca finalmente, né, ele chegou no estado que, ah não, agora, né, se eu não reagir, eles vão invadir e vencer a guerra, então tem que atacar primeiro, né? E aí, quem está errado, né, quem é o crime de agressão? Então tem toda essa questão política, né? Agora, juridicamente falando, a questão do direito de guerra, então, dos crimes de agressão, é aquilo que também está bem presente ali na ONU, né? É que é uma das primeiras coisas que a ONU foi feita para evitar. Então, isso está muito forte na Carta das Nações Unidas. Para não parecer uma nova interpretação, ou assim, digamos, para não roubar competências da ONU, ou nomenclaturas ou definições da ONU, é que, na verdade, o crime contra a agressão não vai estar ali tipificado, né? Ele não vai ter um artigo do Estatuto de Roma específico para ele. Então, ele é uma coisa meio ad hoc.
Ad hoc no sentido de que ele é uma coisa de exceção, né? Olha, vai acontecer a situação, a gente vai lá, usa o que tem na Carta da ONU para fazer nosso próprio parecer e tudo mais, certo? Então, por exemplo, um Estado atacou outro, leva para o TPI, né? O TPI vai ver, beleza, mas ó, a ONU é a primeira, né? Então, a Corte Internacional de Justiça, que nós vamos falar depois, né? Que sim, essa sim é um órgão da ONU, né, que ela existe para resolver litígios entre estados, ela é a primeira instância, ela é assim, não vamos pensar no sentido de instâncias, mas a ela compete a primeira, seria mais como se fosse dois departamentos, né, não seriam instâncias jurídicas, seriam mais como se fosse dois departamentos, assim, né, pensar a Polícia Federal, a Polícia Antidrogas e Entorpecentes, os dois ali, né, claro que aqui tem a hierarquia, mas no caso seria assim, algo, isso é mais da Corte Internacional de Justiça, porque isso é um litígio entre estados. Porém, indivíduos, né? Por exemplo, imagina aí que todo o país é controlado por uma pessoa, uma ditadura mesmo, né? Uma ditadura forte. E aí acontece que esse ditador resolve atacar outro país, né? Claro, o Estado vai ter a sua responsabilidade, a Corte Internacional de Justiça vai falar, país A, liderado pelo ditador fulano de tal, é o culpado, ele. Porém, o TPI vai fazer o quê? Não. Então, quem agrediu, quem é o responsável, podemos responsabilizar o indivíduo por isso. É o ditador do país A, né? O país que invadiu e tudo mais. Então, por isso que o crime de agressão, ele é, assim, em primeira ordem, para ser tratado na Corte Internacional de Justiça. Porém, o TPI vai entrar porque ele vai responsabilizar, né, penalmente o indivíduo, né, que, né, levou o país dele a praticar aquela ação. Sacaram aí como que funciona assim a jurisdição, assim, né? Como que é a ordem certa das coisas, né? CIG julga o Estado, né? Agressor e tudo mais. E o Tribunal Penal vai pegar e responsabilizar os indivíduos, né? Então, no Estatuto do TPI nem vai ter lá, né? Por exemplo, o artigo 9 fala sobre crimes contra a humanidade, mas os crimes de agressão não vão estar. O artigo 8º, perdão. O artigo 8º do Estatuto de Roma é que fala sobre os crimes contra a humanidade. Né? O artigo 9º já passa para um outro assunto, que é os elementos constitutivos do crime, né? Que a gente vai ver a seguir, certo? Agora, então, os crimes de guerra também, na verdade, eles estão muito. Quer ver? O próprio, que a gente poderia chamar o caput aqui do artigo, para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos. Perdão, esse é o crime contra a humanidade, né? Estamos vendo aqui o crime de guerra. O tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou política, como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crimes de guerra. Isso aqui que é o mais importante que eu queria frisar. As violações graves às convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, a saber, qualquer um dos seguintes atos dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra que for pertinente. E aí ele enumera várias situações aqui, né, que assim, acho que não é necessário, né, entrar no mérito, né, você pode ver o estatuto, pega o estatuto e dá uma analisada, né, nesse caso a caso, né? Porque aqui assim ficaria muito maçante, né? Falar. E basicamente a ideia é as convenções de Genebra, gente, de 1949 sobre o direito de guerra, né? Da guerra, sobre o direito de guerra, na verdade, direito da guerra, né? O que você fazer que se pode fazer, né, num conflito, vai ter lá, uma convenção é sobre os feridos, outra sobre prisioneiros de guerra, outra sobre população civil, né, outra sobre, digamos, né, feridos, prisioneiros de guerra, né, população civil, militares, né, tem uma outra situação lá, né, as pessoas que são a população civil vítima do conflito depois. Então, as convenções de Genebra sobre direitos de guerra, né, é que vão ser aí o fundamento, né,
maior, até que vai ser elaborado, até sobre os quais, né, vão ser elaborados, né, esses tópicos aqui, essas, digamos aqui, né, essas situações listadas pelo artigo 8º do Estatuto do Tribunal Penal, que é o Estatuto de Roma, certo? Então, basicamente, sobre, assim, só, né, daria para falar, na verdade, horas e horas e horas sobre apenas o artigo 8º, né, sobre os crimes de guerra, mas basicamente, né, tem em mente que tudo o que as convenções de Genebra falaram, esse a gente pela lógica pode imaginar, né, o que são atos, né, numa guerra é difícil, né? Por exemplo, a guerra da Síria teve várias violações na guerra civil, a guerra do Iraque, na verdade é difícil uma guerra que não tenha violações a esses direitos aí, né? Então aqui, assim, eles citam, né, por exemplo, que é homicídio, tortura, né, homicídio doloso. Como assim? Numa guerra, né? Uma guerra. Mas o que seria esse homicídio doloso, né? Seria, por exemplo, execução. Né? Eu diria que isso está mais para execução. Então a deportação, então o maltrato de feridos, né? Execução de prisioneiros ou tratamentos humanos de prisioneiros. Isso são, em geral, os crimes de guerra, ok? Bom, então isso, né, acredito que, né, quem quiser mais assim, ver mais detalhes, né, dá uma olhadinha aí no artigo 8º, então, do Estatuto de Roma e qualquer dúvida, é só entrar em contato, né, estou à disposição.